Fala pessoal, então hoje daremos início a um dos últimos conteúdos que iremos abordar na usinagem CNC em centros de usinagem, certo? Então falaremos um pouquinho sobre interpolação helicoidal. Beleza. Então o que é a interpolação helicoidal? Vamos imaginar aqui, gente, que a gente tem uma peça, certo? Vamos pensar aqui, ó. Uma peça na qual ela tenha um furo bem grande. Opa, vamos fazer esse furo direito, certo? E esse furo aqui, ele vai ter um raio de 20, certo? Milímetros. Então, a gente acaba tendo um furo com um diâmetro de 40 milímetros, certo? Então, a gente tem um furo que é bem grande, certo? E nem sempre a gente tem a broca ideal para fazer ele. Caso a gente não tenha, a gente vai utilizar o nosso comando de interpolação helicoidal, que ele serve para fazer furos, certo? Qual o maior cuidado que a gente tem que ter nesse comando, né? Então, a gente vai fazer um furo com uma fresa. Normalmente, a gente realiza uma pré-furação numa broquinha mais fina, certo? Para abrir o centro e depois a gente trabalha com essa broca, né? Basicamente, para a gente ter um furo legal, a nossa fresa, né? Ela deve ter no mínimo o diâmetro do raio do furo que eu quero fazer. Se esse diâmetro for menor que o raio, quando a gente for usinar, a gente vai deixar um sobremetal centralizado, que é que a nossa fresa não conseguiu. E se a gente já tiver perfurado, a gente deixa um caninho ali, se ela for menor que essa diferença, né? Mas seguindo, e como que essa ferramenta trabalha? Ela trabalha na fórmula de uma hélice. Ela vai descendo no meu furo e vai fazendo isso. Vamos falar, gente, que ela sempre mantém a descida por volta sempre constante. Então quer dizer que se ela parasse nesse âmbito aqui, eu teria um material aqui, ó. Vamos imaginar que ela vai descendo, né? Então essa é... Opa, esse último não ficou legal. Então ela desceu a segunda passada, veio para a terceira, foi para a quarta e terminou para a quinta, certo? Se ela terminasse nesse âmbito aqui, nessa pontuação, eu teria toda essa região de sobremetal, porque ela vai descendo num formato de hélice. Então ela não desce e faz uma... Não, ela vai girando e vai descendo. Cada passo é o valor igual de penetração, né? O número de voltas. Então, cada volta que ele dá, ele faz uma penetração constante. A gente não tem, através do nosso comando, a gente simplesmente vai pegar a profundidade total e ver a penetração da minha ferramenta e dividir um pelo outro para ver o número de passos, certo? Então, o nosso comando ele é meio travado nesse quesito. Ele não vai fazer uma penetração variada tudo mais, mas ele vai manter essa variação de penetração, certo? Então, para a gente preencher o nossa interpolação helicoidal, os comandos utilizados para interpolação helicoidal serão o G2, né? Caso a gente queira fazer uma interpolação helicoidal com o sentido de giro horário, ou um G3, caso a gente queira fazer uma interpolação helicoidal com sentido anti-horário. Isso daí entra muito lá nos conceitos, né? De fresamento concordante, discordante e tudo mais, que vocês devem ter visto na disciplina de fabricação mecânica 1, certo? Alguma coisa assim do tipo. Beleza, gente? E aí a gente entra alguns termos novos, né? Então temos X, Y, Z, I, J e turn. A gente vai ver no próximo slide o que cada um desses termos quer dizer. Então, gente, a interpolação helicoidal ela vai ser, como a gente já viu no slide anterior, ela vai ser escrita por G2 ou G3. A forma de escrever de ambos são idênticas, né? E aí a gente vai lá. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? As coordenadas de X e Y são coordenadas iniciais. Iniciais. Certo? Tanto para X como para Y. E a minha coordenada em Z é sempre uma coordenada final, é a profundidade final do furo que eu quero fazer. Certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, que a distância I é a distância do início da usinagem do furo até o centro, certo?
no eixo X. Então, ó, vamos pegar aqui, esse aqui vai ser uma das condições que a gente quer sempre usinar, a gente vai ver mais para frente as condições, né? Mas vamos pegar aqui, ó, que a gente tem um ponto de início encostado no eixo aqui. Esquece esse ponto de início, e o meu ponto de início agora está aqui, ó. Então, o meu I nada mais é do que a minha distância aqui, ó, do ponto de início até o centro do furo. Então, é essa distancinha aqui, o I. O meu J, ela já é a distância do início até o centro do furo em Y, certo? Então, a gente tem esses dois tipos de valores novos a serem preenchidos, certo? Então, a gente tem, nos próximos slides, a gente vai dar um detalhamento melhor sobre I e J, né, o que a gente vai utilizar, mas são dois conceitos novos. Distância do ponto de início até o eixo 0, né, o meu zero peça, em X, e Y, certo? I para X, J para Y. E o turn é o número de voltas, número de passadas que a gente vai dar, né? Lembra lá do slide anterior que a gente viu as passadas. Então, o turn, ele sempre é dado para a gente, turn, ele é sempre dado pela gente pelo valor do nosso Z, que é a profundidade final, pela penetração da ferramenta. O turn, ele é sempre dado pelo Z e a penetração, né? Penetração, vamos por aqui, penetre, da ferramenta. E isso aqui a gente sempre tem um número inteiro arredondado para cima. Vamos dar uma olhada para frente, né? Que a gente vai tirar mais as dúvidas aqui de preenchimento. Então, reparem bem, gente, que ele trabalha em forma de hélice. Então, toda vez que ele completa a primeira volta, ele vai deixar uma região com um sobremetal, que vai ser removido na segunda volta. Quando ele vai chegar e começa o início da segunda volta, a aresta inteira do meu dente vai estar trabalhando efetivamente ali para a remoção, né? Eu posso trabalhar até a aresta inteira, não necessariamente a aresta inteira, certo? E aí ele vai trabalhando e na última passada ele sempre deixa esse sobremetal. Pensando no I e no J ali, ó, gente, lembrando que os valores são negativos, pois são valores incrementais. A gente está trabalhando com uma interpolação incremental, certo? Interpolação helicoidal. Ela vai trabalhar sempre com valores incrementais. Então, voltando aqui ver. Gente, se a gente tiver... Vamos dividir aqui em quadrantes de novo. Ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Reparem bem que agora é a distância de deslocamento do ponto de início até o centro. Então, a gente acaba trabalhando com valores negativos quando a gente encontra as nossas coordenadas no primeiro quadrante. A gente vai ter, no segundo quadrante, um I positivo e um J negativo. No terceiro quadrante, tanto I como J são positivos. E no quarto quadrante, I negativo e J positivo. Porque a gente está vendo o quanto a minha ferramenta vai deslocar do ponto de início até o centro. Se ela está à direita do ponto de início, como no primeiro quadrante, ela desloca para a esquerda e para baixo. Se ela está à esquerda em I, em X, no meu segundo quadrante, ela vai deslocar para a direita e para baixo. No terceiro quadrante, ela está abaixo e à direita, então é para cima e à direita que ela vai se movimentar. E no último quadrante, ela está abaixo e à direita, então ela se movimenta para a esquerda e para cima. Então, aí vem os nossos sinais. Mas a gente vai padronizar de uma forma, gente, que vai ficar mais fácil. Reparem bem que se a gente escolher o I no nosso ponto inicial, quando o meu ângulo aqui, ó, é 0 graus, eu sempre vou ter um J alinhado com o meu zero peça, certo? Com o zero peça não, com o centro do círculo. E um I que sempre vai ser o valor de x negativo. Esse x negativo, gente, é o raio, certo? Então, eu sempre vou ter um valor do raio negativo. Se eu alinhar ele com o meu ângulo de 0. Se eu alinhar ele com o meu ângulo de 90, reparem bem aqui, ó, eu tenho 90 graus entre os dois eixos,
eu vou ter um i igual a zero e o meu j com y menos. Esse y menos, ele vai ser o valor do raio negativo. Eu acabei extrapolando aqui, gente, porque ia ser o conteúdo da nossa próxima aula, que toda vez que a gente vai fazer uma interpolação, facilita se a gente usar os comandos trans e atrans, que a gente consegue fazer o deslocamento do zero peça sobre a minha peça. Mas isso é tema para a próxima aula, gente. Beleza? Então, o que eu tenho que trabalhar aqui, gente? Eu tenho que trabalhar o valor do raio. Então, para mim, fica muito mais fácil trabalhando com o meu x, esse ângulo que anda de 0 ou 90, certo? Onde eu vou trabalhar ou só i ou só j, e sempre valores negativos, porque será o deslocamento para a esquerda e para baixo. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho uma peça 50 por 50, certo? Com o zero peça centralizado. Então já facilito porque ela é uma peça inteiramente... Opa, esquece aqui. Ela é uma peça simétrica, né? Ela teria que estar com o traço ponto aqui, ó. Bonitinho. Certo? Tanto para um lado como para o outro. Então quer dizer o quê? Que ela é inteira simétrica, eu zero no meio para facilitar a minha vida. Então reparem bem aqui, ó, que qualquer valor que a gente tenha, eles estão alinhados. Se a gente for olhar o ponto de início de usinagem aqui, ó, eu tenho um x que é o raio de diâmetro de 40 é 20. E o meu y ele está alinhado, então é um zero, certo? E aí a gente tem que ver o valor que ele vai deslocar por esse ponto de saída, certo? Então, ó, é x20, y0, profundidade de 10, então é menos 10, e menos 20, que é para voltar para o centro, o j, 0, e o turn de 10, que são o número de passadas que eu quero que funcione. Beleza, gente. Se a gente quisesse fazer com o nosso ponto aqui, ó, certo? Com o ângulo de 90, vamos pôr aqui, ó, ponto de início, PI. Então, como seria? Seria a mesma coisa, seria um G2. O ponto de início agora estaria em x0, y20. O Z continua com a mesma profundidade de menos 10, certo? Eu vou ter o meu I de 0, o meu J de menos 20 descendo, e o meu turn igual a 10 ainda. Não muda nada dessa parte. Beleza, gente? Não tem segredo, é facinho e tudo mais. A gente vai ter um exemplo aqui para frente, gente, mas é mais para a gente pensar no trabalho de compensação de raio e tudo mais. A gente passar a fórmula da receita do bolo para vocês. Então, gente, ó, exemplo. Realiza a programação dessa peça. O furo deve ser feito utilizando interpolação helicoidal, certo? A espessura da peça é de 20 milímetros, penetração da ferramenta 1 milímetro por passada, sabendo que para utilizar uma ferramenta com diâmetro de 6 ou 8, então, consequentemente, eu vou restar um material de 4 ou 2 aqui no centro, né? Imaginando que teria uma broca de furando antes, né? Não sobraria esse material. Saber avanço de 200 milímetros por minuto, rotação de 3.000 RPM, certo? E penetração de 1 milímetro por passada. Essa é a informação... uma informação que redundante, né? Beleza, gente. Vamos pelo menos escrever aqui, ó. Olha aqui que o meu zero peça agora, ele está diferente, certo? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vamos escrever o G2. O meu ponto de início, ele vai ser dado aqui, ó. Alinhado com o meu ponto aqui, ó. Certo? Ele está alinhado exatamente no meu ponto de início aqui, alinhado com o eixo X, certo? Então, se ela é uma peça, aqui tem 50 e isso daqui está centralizado, certo? Então, eu tenho 25 mais 10 do raio. Então, eu tenho um X de 35. O meu Y,
é a altura de 30, mais uma vez a minha peça está centralizada, então eu tenho um y de 15 de altura em relação ao zero peça do ponto inicial, certo? Que é o 25 mais o 5, certo? E aí a gente trabalha com o 15, né? 25 mais 5, 30, dividido por 2, 15. E aí a gente começa com o I e o J. Lembrem-se agora, o I e o J são independentes do zero peça. Eles são traçados em relação ao centro do meu círculo. O I é o valor do deslocamento do ponto de início até o centro, que é o raio, negativo. Então, menos 10. Como eu usei o ângulo de 0 aqui em relação ao eixo X, o meu J está alinhado com o centro. Então, o valor de deslocamento no eixo Y é 0. E aí eu vou ter o meu turn igual, a peça tem 20 milímetros de espessura e 1 milímetro de passada. 20 dividido por 1 dá 20. Né? Então, ele vai realizar essa etapa durante 20 vezes. Beleza, gente? Basicamente, é isso. O meu furo será feito por um comando de uma linha e ele vai trabalhar isso através da interpolação de coitado. Beleza? Pessoal, eu vou quebrar aqui, o meu exemplo eu vou pôr num vídeo separado. Então, basicamente, ele vai estar aqui embaixo, certo? Na videoaula com o exemplo da resolução inteira, certo? Toda a programação. Obrigado por assistir, gente. A gente nos fala amanhã. Até mais.